Você já imaginou um Papa vindo diretamente da Terra Santa? Um homem que hoje caminha entre as bombas, sirenes e pedidos desesperados por paz. E se o próximo sucessor de Pedro estivesse, neste exato momento, no coração da guerra entre Israel e o Hamas? Essa possibilidade está sendo levantada por diversos especialistas. Mas isso realmente é possível? Estamos prestes a ver um Papa vindo de um lugar que carrega ao mesmo tempo o peso milenar da fé cristã e as chamas de um conflito que nunca cessa? Hoje vamos contar a história de Pier Battista Pizzaballa. Talvez você nunca tenha ouvido esse nome antes, mas dentro da igreja ele é cada vez mais falado. E por um motivo claro, ele representa a fé firme em meio ao caos. Pizzaballa é o atual patriarca latino de Jerusalém, o homem que vive todos os dias entre o medo da guerra e a esperança da paz. Um homem que cuida das ovelhas de Cristo na própria terra onde Cristo foi crucificado. Recentemente, ele chocou o mundo ao fazer algo impensável. Ele se ofereceu em troca de reféns sequestrados pelo Hamas. Você consegue imaginar isso? Um líder da Igreja Católica oferecendo a própria vida para salvar outros? Um verdadeiro reflexo do Evangelho vivo. Um pastor que dá a vida por suas ovelhas? Que tipo de papa seria esse homem? Ele que é um italiano muito jovem, perto dos seus concorrentes para se tornarem o próximo papa. Pier Battista Pizzaballa, 60 anos, patriarca latino de Jerusalém, e por isso está na trincheira, no foco do conflito, no centro do Oriente Médio, no coração de um dos locais que a igreja tem tratado com muita sensibilidade por conta do que está acontecendo por lá. A favor do Pizzaballa pesa a experiência com conflitos. Ele é um homem que está diretamente ligado aos lados ali diferentes desse conflito no Oriente Médio e tem, inclusive, tentado fazer a mediação desses conflitos. Não teve muito sucesso, isso é um ponto sensível também para a igreja, enfim, para a escolha do Pizzaballa, porque a gente não teve efetivamente uma resolução do conflito sob o mandato do Pizzaballa lá em Jerusalém, mas efetivamente alguém que poderia dar à igreja um reforço nesse papel de mediadora dos conflitos nesse ano de 2025 e obviamente aí na sequência do papado. Mas seria um pontificado muito longo, né, com um cardeal de 60 anos. E ele tem uma projeção internacional, ele ganhou essa projeção internacional justamente pelo fato de estar ali neste local, um local importante para a Igreja Católica. Seria a volta de um italiano também. E um italiano, obviamente, bem lembrado, isso bastante, é uma coisa que pesa muito a um movimento dentro da Igreja Católica para devolver ela para o berço dela, que é a Itália, e isso faz com que o Pizzaballa tenha também a sua força, o seu poder. Mas pesa contra o Pier Battista Pizzaballa a falta de tarimba, de experiência, de modo geral, também no aspecto pastoral, porque é um cardeal relativamente novo comparado com outros, né, ali na função. Então, isso é questionado por alguns analistas e vaticanistas como a falta de experiência, de habilidade, a falta de tempo mesmo, de sola de sapato queimada, poderia atrapalhar o Pizzaballa. E há uma baixa projeção interna e externa. Muito embora ele seja internacionalmente conhecido dentro da igreja, ele tenha esse reconhecimento por parte de muitos cardeais e também na mídia, enfim, como patriarca latino de Jerusalém, ele é um sujeito que não tem tanta costura diplomática dentro da igreja, fora da igreja, essa experiência, essa projeção que poderia fazer com que ele se tornasse o próximo Papa. Ainda assim, Pizzaballa é um dos mais cotados, as listas internacionais falam sobre ele e por isso a gente trouxe aqui o perfil desse italiano que pode sim se tornar o próximo Papa. Separamos inclusive um trecho de uma das falas do Pier Battista Pizzaballa para poder trazer para vocês conhecerem um pouco mais do espírito desse italiano que está entre os mais cotados para se tornar o próximo Papa. Vamos ouvir. Quello che dissi in quell'incontro, dissi che la Chiesa nasce al cenacolo e nasce come Chiesa plurale. Parti, elamiti, medi, arabi, ebrei, romani e così via erano
praticamente tutto il mondo era presente, le diverse lingue, però si intendevano, erano uniti, insomma, ecco, dallo spirito. E io ho aggiunto che la Chiesa di Gerusalemme è ancora così, deve essere ancora così, fa parte della sua natura, cioè realtà non soltanto internazionali, ma anche carismatiche diverse, mosse dallo spirito, che però si devono parlare più o meno la stessa lingua, si devono entendere, diciamo così. Pois é, então aí a fala do Pier Battista Pizzaballa, que tem uma linha mais próxima do Papa Francisco, né, Estevão? E pregando muito essa união na igreja para que você possa abraçar os povos, acolher as pessoas, para que você possa efetivamente ter uma igreja do século XXI, uma igreja mais madura. Portanto, nosso escolhido de hoje, Pier Battista Pizzaballa. Para terminar, então, o álbumzinho agora de figurinhas com o Pier Battista Pizzaballa. Nós temos ele aqui já na nossa tela. Ao longo dessa semana, a gente vai continuar mostrando. Temos, pelo menos aqui, 2 outros nomes que vão surgir, porque amanhã apresentaremos mais um candidato e depois de amanhã mais um candidato, chegando, portanto, a 9 candidatos até a quarta-feira, que é o dia em que começa o conclave. A primeira votação e única na quarta-feira vai ser realizada à tarde. Então, até lá a gente vai conseguir mostrar mais um candidato. É possível que o conclave termine na própria quarta-feira? É possível, mas os especialistas têm esperado um conclave mais rápido, mas que não seja um conclave que na primeira votação já se encerre. Então, é possível que a gente chegue ali na quinta-feira, na sexta-feira, com outros nomes revelados em quem será o próximo Papa aqui. Será que o próximo Papa pode mesmo vir de Jerusalém? Será que o Espírito Santo está soprando para o Oriente? Pizzaballa representa um símbolo de reconciliação, um cristão de oração, mas também de ação. Alguém que conhece profundamente o Oriente e o Ocidente. Alguém que pode ser ponte e não um muro. E aí, o que você acha? Deixe a sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal e até o próximo vídeo.